The parasha of Pinchas is one of my favorites. A Parashá Pinchas é uma das minhas prediletas. Because all the years that I became a believer since 1962, Todos esses anos nos quais eu sou um crente, desde my personal 62, quest a minha busca pessoal is to understand God, é entender Deus. how God works, how He thinks, Como é what que does ele He want pensa, from como é us. que ele trabalha, o que ele quer de nós. And the truth is, A verdade é, after 60 some years of being a believer, por mais de 60 anos sendo I um really crente, know very little about eu God. sei muito pouco sobre Almost Deus. nothing. Eu sei quase nada sobre ele. I know a lot about the Bible. Eu sei muito sobre a Bíblia. I know about the history of the Jewish people Eu sei sobre a história do povo and the judeu history of Christianity. e a história do cristianismo. And I know chemistry. I have a degree in chemistry, university degree in Sei chemistry. química, eu tenho um diploma em química. But about God, I know very little. Mas sobre Deus eu sei muito pouco. But Parashat Pinchas Mas a Parashá reveals Pinchas to us revela a very, very important truth uma verdade muito importante. that no religion, Que nenhuma religião, no church, nenhuma igreja, not the Jews, not the Christians, nem os cristãos, nem os have judeus really understood it in depth. conseguiram entender em profundidade. Because here we have a revelation from God that is so different, so outside the box, Porque aqui tem uma revelação de Deus que é tão diferente, tão inconvencional, né? Não convencional, that it should be an encouragement to all of us que deve ser um encorajamento para todos and a nós motivation for all of e uma us. motivação para todos nós. The story begins actually in the previous parasha. A história começa na Parashá anterior. Actually, two parashiot back. Duas parashiot antes. Balak, the king of Moab, Balaque, o rei de Moab, invites the most famous magician, soothsayer in the world of the Middle East, from Babylon all the way to Egypt. convida o feiticeiro mais famoso da região, desde da Babilônia até o Egito. Balak understands that physically, O rei Balaque entendia que in the fisicamente, natural, he cannot stop Israel. naturalmente, ele não conseguiria parar Israel. So he invites Bilam. Então ele convida Balaão. Bilam is one of the arch bad people from the Torah all the way to the book of Revelation. Balaão é uma das pessoas piores que existe, desde o livro aqui de Números até Apocalipse. But as smart and as great a reputation that Bilam had, his jackass was smarter than him. Mas apesar dessa grande reputação que Balaão tinha, até a sua jumenta era mais esperta do que ele. And I like that. E eu gosto disso. I love it. Eu amo isso. What a sense of humor the Holy Spirit has. Que senso de humor o Espírito de Deus tem. Yeah. And so, Então, at the same time, Bilam also has some integrity. ao mesmo tempo, Balaão também tem um certo tipo de integridade. He says, I am not going to do anything that God is against. I will ask God, can I do it or not? Ele diz, eu não posso fazer nada que Deus não me permita. Eu vou perguntar a Deus se posso ou não fazer. Can I curse Israel or not? Posso amaldiçoar Israel ou não? If God says, don't curse Israel, I'm not going to curse. I'm not going to go against God's will. Se Deus falar não, eu não posso ir contra a vontade de Deus. And within this also there's a great lesson. E dentro disso tem uma lição importante. We don't have copyright on God's relationship with the rest of the world. Nós não possuímos o copyright, os direitos do relacionamento de Deus com os povos do mundo. Every denomination and every church and every synagogue, they think, oh, we are God's chosen ones. Toda We sinagoga, are toda God's denominação, special children. toda We're the igreja, only ones. toda igreja fala assim, não, nós somos o povo escolhido de Deus, somente nós somos o povo de Deus. The Baptists say that the Presbyterians, they are not within God's will. Os batistas dizem que os presbiterianos não estão na vontade de Deus. We don't drink wine, but the Presbyterians do. Nós não bebemos vinho, mas os presbiterianos bebem. God is not pleased with the Presbyterians. Deus não se agrada dos presbiterianos. The Presbyterians say we're not pleased with the Pentecostals. Aí os presbiterianos dizem, mas nós não somos pentecostais. Because they just and it's all fake. Porque os batistas ficam dizendo, blá, 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 e isso tudo é falso.
And the Pentecostals say about that the Presbyterians don't have the Holy Spirit. E os pentecostais falam que os presbiterianos não têm o Espírito Santo. But we learn Mas nós not aprendemos. only in Parashat Balak that God has a relationship with all of his children. Nós aprendemos não só aqui que Deus tem um relacionamento com todos os seus filhos. And sometimes he talks to them, Às vezes ele fala com eles. and sometimes he kicks them in the behind. Às vezes ele dá um chute no traseiro deles. And to Israel as well. E para Israel, com Israel acontece a mesma coisa. And in this parasha, we hear about God's displeasure with Israel. Nessa paraxá nós aprendemos sobre o desgosto de Deus Now, com Israel. what did Bilam do? He Que o- understood that he cannot take Israel by force. O que Balaão fez? Ele entendeu que não pode destruir Israel por força. But he understood that the Jewish men love beautiful women. Mas ele entendeu que os homens judeus, gostam Not de only mulheres. the Jewish men, Não só os homens judeus, but also the Jewish men. mas também os homens judeus gostam de mulheres And bonitas. Bilam gave Balak E Balaão deu para Balaque advice. um conselho. You want to bring Israel down? Send the most beautiful Midianite girls to seduce the men of Israel. Você quer destruir Israel? Mande as mais bonitas midianitas para seduzirem os homens de Israel. And this is where this story begins. This Yeah. parasha begins. E aqui começa essa paraxá. Zimri, the Zimri, son of Palu, filha de Palu, was the president of the tribe of Simeon. o Zimri, filho de Palu, era o presidente, o chefe da tribo dos simeonitas. And Cosbi E was Cosbi the princess of Midian. era a princesa de Midian. She's the daughter of the ruler of the Midianites. Ela era filha do governante dos midianitas. And it was not just a case of sexual seduction. Não foi só um caso de sedução sexual. It was a case of proving to Israel that the God of Israel is impotent. Era algo para tentar provar que o Deus de Israel era impotente. That's why they committed their sexual act in front at the gate, at the door of the tabernacle of the Lord. Por isso que eles cometeram aquele pecado sexual de frente à porta do tabernáculo. And the sad part of it is that Moses and the elders of Israel are staying there and they're wringing their hands and they're crying and they don't know what to do. E o pior de tudo é que Moisés e os líderes de Israel viram aquilo tudo, choraram ao ver aquilo e não sabiam o que fazer. They acted helpless, Eles não tinham ajuda, crying, chorando, wringing their hands. apertando as mãos. The leadership, A liderança, the official leadership of Israel was at a loss, not knowing what to do, and watching this horrible abomination at the entrance to the doors of the tent of the Lord. a liderança de Israel não sabia o que fazer diante desse pecado horrível, essa abominação cometida à frente da porta do tabernáculo. Above the tent was the pillar of cloud, De of the cima, presence of the Lord. acima da tenda existia a nuvem da presença de Deus. And every one of the leaders of Israel is paralyzed. Todos os líderes de Israel ficaram paralisados. It says in the text, a young man Diz aqui no texto que um jovem says, somebody has to take action. ele disse, alguém tem que fazer alguma coisa. Somebody has to be the Maccabi. Alguém tem que ser o Macabeu. If nobody else is going to be the Maccabi and take action against the enemies of God, I will. Se ninguém assumir e tomar uma atitude contra os inimigos de Deus, eu vou tomar uma He was atitude. not a policeman. Ele não era um policial. He was not an official appointed by Moses and Aaron and the elders of Israel to take care of the problem. Ele não era um oficial apontado pela liderança de Israel por Moisés ou por Arão para tomar conta daquele problema.
He didn't have permission, Ele não teve permissão, não tinha permissão para fazer nada. but he knew one thing. Mas ele sabia de uma coisa. If I don't do it E se eu não fizer right now, agora, the plague that started because of Baal Peor, because of the sin of the Israelites with the women of Midian, where 24,000 Israelites died, is going to continue. a praga que já havia começado por causa de Baal Peor, por causa desse pecado, que já havia dizimado 24 mil, iria continuar se ele não fizesse nada. So he takes initiative Então ele without permission. toma iniciativa sem permissão. He takes his javelin Ele pega a sua lança and he stakes Zimri and Cosbi all the way through and to the ground itself. e ele pega os dois deitados ali com um golpe. Ele atravessa a Zimri e Cosbi até o chão. And he kills them on the spot. Mata-os ali no local. Now, if this happened in Israel today, if an Israeli soldier shot a terrorist that was having a Molotov cocktail in his hand, Olha, se acontecesse algo do tipo hoje, se um soldado israelense atirasse num terrorista que tivesse um coquetel Molotov nas mãos, without permission from his officer and Se- his officer permission from a higher officer, se ele não tivesse permissão do seu oficial e do oficial sobre o oficial, he will go to military court ele vai sofrer a corte militar and go to prison. e vai para a cadeia. And it has happened in Israel several E times. já aconteceu muitas vezes em Israel, Just a couple of years ago, há alguns anos. a terrorist Um terrorista with a knife com uma faca stabbed a soldier in Hebron, esfaqueou um soldado israelense em Hebron. and he got shot and wounded. Ele foi alvejado, ficou ferido, But he had a long coat, mas ele tinha um casaco longo and another soldier, e um outro soldado, a friend of the guy that got shot, of the Israeli soldier that got shot by, stabbed by this terrorist, amigo do outro soldado que tinha sido esfaqueado, saw the terrorist that was wounded wiggling, viu que o terrorista que estava machucado and estava mexendo he suspected that he has explosive belt around his body, suspeitou que ele tinha um cinturão de bombas debaixo daquele casaco. and he shoots him. E aí ele vai e atira naquele terrorista. And it's in front of camera of newsmen. E estava em frente às câmeras dos repórteres. The army sues that man, and he spends 18 months in jail. That soldier that shot and killed the terrorist, he spent 18 months in jail. E esse soldado que atirou nesse terrorista ficou 18 meses na cadeia. He should have gotten a medal, Devia ter recebido uma medalha, because every Arab terrorist porque todo terrorista that árabe kills a Jew que mata um judeu gets a medal, recebe uma gets a medalha, pension for life. recebe pensão vitalícia. And if he gets shot, his family gets that pension for E se life. ele é morto no ato terrorista, a sua família recebe uma pensão vitalícia. That's the situation in the Middle East. Isso é a situação no Oriente But Médio. here you've got Mas aqui você tem a revelation from God. uma revelação de Deus. A revelation that is an important lesson for all of us. Uma revelação que é importante para todos nós. God, like Pinchas, thinks outside the box. Deus, assim como Finéias, pensa fora da caixa. We know that from all the laws that God gave. Nós sabemos disso através das leis que Deus deu. I'll give you one example from Leviticus chapter 5. Vou te dar um exemplo de Levítico 5. If a rich man commits a sin, Se um let's say rico, sin number X, se um rico comete um pecado X, he has to bring a bull ele tem que levar um boi to sacrifice for his sin offering. para fazer o sacrifício como oferta pelo seu pecado. If a man that is not that rich commits the very same sin, Se um homem que não é tão rico cometer o mesmo pecado he X, can bring a goat or a sheep. ele podia trazer um bode ou uma ovelha. If a poorer man E se um commits homem the very same sin, mais pobre ainda cometesse o mesmo pecado, it's enough for him to bring 2 birds, ele podia 2 trazer turtle doves. 2 pombas. And if a still poorer person commits the same sin, E se uma pessoa mais pobre ainda cometesse o mesmo pecado, a handful of wheat, grain, anointed with oil, will have atonement for him just as much as the bull for the rich man. ele podia trazer trigo com
azeite e aquela mistura iria proporcionar a remissão para os seus pecados. Which means God grades us at a bell curve. Deus, ele nos mede de acordo com uma curva com como que traduz isso? Relatively. Relativamente. Ele nos julga de forma relativa. He doesn't grade us at the numerical value of the sacrifice. Ele não julga de acordo com o valor numérico do sacrifício. He grades us at the numerical value of our hearts, Ele nos avalia pelo valor numérico do seu coração, of our abilities. das suas habilidades. The one that has ability Aquele que tem habilidade must perform according to his ability. deve agir conforme a sua habilidade. Because God looks at us and he knows what we have in our heart Porque and also what we have in our pockets. Deus olha para nós e sabe o que há no nosso coração e o que há no nosso bolso. And believe me, God also knows what you put in the envelope and in the box. Deus sabe o que você coloca no envelope, o que coloca no gasofilácio. That's why he wants us to give, Por isso que ele quer que você dê, not secretly, não secretamente, mas hidden. de forma oculta, discreta. But Mas Pinchas, Pinchas, if he was living in Israel now, would se go to jail. ele vivesse em Israel, hoje ele seria preso. If he was living in America, he'd also go to jail. Se ele vivesse nos Estados Unidos, ele também I seria mean, preso. policemen suffered a lot for trying to stop a criminal, a drug dealer, that they put a little bit too much pressure on his neck. Um policial que sofreu muito tentando parar They lost their jobs, ele usou uma pressão, and I think maior one or pouco. two of them went to jail. Ele perdeu seu emprego e foi para a cadeia. But God rewards Pinchas with a singular reward that nobody else in the Bible got. Mas Deus dá a Pinchas uma recompensa que ninguém mais da Bíblia recebeu. He's the only one that received Brit Shalom, Ele é a o único- covenant of peace for him. Ele é o único que recebeu uma Brit Shalom, uma aliança de paz. Yes, Sim. he took the law into his own hand. Ele sim pegou as leis e fez justiça com as próprias mãos. Yes, he didn't ask permission from anyone. Sim, não pediu permissão para ninguém. Yes, Sim, his courage, sua coragem, his initiative sua iniciativa stopped the plague. parou a praga. It stopped the plague Parou because a praga. God was pleased Porque with what Deus Pinchas did. se agradou do que Finéias fez. And he became the chief of staff of the armies of Israel in the next parasha. Na próxima paraxá, ele se torna comandante dos exércitos de Israel. Chief of staff of the armies of Israel, young man, Comandante, aquele jovem. because he showed courage, Porque ele mostrou coragem, he showed initiative, mostrou iniciativa, he showed that he cared more about the people of Israel, ele mostrou que ele se importava mais com o povo de Israel. the nation and the integrity, A nação, a integridade da nação. and was willing to sacrifice his future Estava disposto a sacrificar o seu futuro. because he didn't know God is going to reward him with the Brit Shalom. Ele não sabia que Deus iria recompensá-lo com uma Brit Shalom. He said, whatever it is, it is. Ele falou, o que for para ser, será. He started singing, Que será, será, whatever will be, will be. I'll take my javelin and kill those two bastards that are defaming the name of God. Ele começou a cantar, que será, será, what will be. Pegarei minha lança e atravessarei esses dois idiotas agora e farei parar a praga em nome de Yeshua. All of us are here, Todos nós estamos aqui. and it's not a secret Não é segredo that in the last 2 years, the times are changing. que nos últimos 2 anos os tempos mudaram. The world has changed. O mundo mudou. The corona O corona changed the way the world functions. mudou a forma como o mundo It funciona. changed how we fly. Mudou a forma como nós It voamos, changed how we work. como nós trabalhamos. Before the corona, my son had to go to work in his office
Antes do corona, meu filho tinha que 6 ir, days a week. 6 dias por semana trabalhar no escritório. Since the corona, he works mostly from home. Desde o corona, ele trabalha agora só de And he's casa. not the only one. Só de casa, ele não é o único. A very large percentage of the young people that work in high tech are working from home. Esses profissionais de tecnologia ainda continuam trabalhando de casa. The world has changed. O mundo mudou. And it's not finished changing. E não terminou a mudança ainda. In Israel, Em Israel, the Messianic congregations as congregações messiânicas all say the same thing. We lost about 30% of the attendance, physical attendance in our congregation. todos dizem a mesma coisa. Perdemos cerca de 30% do público. Because people got used to stay at home Porque pessoas because que of the closure of the corona, Porque as pessoas que ficaram em casa durante o tempo que a gente ficou fechado, and they can watch anybody they want agora eles podem assistir quem eles quiserem no horário do culto. on the computer, on No the laptop, computador. on their phone, Não no celular. instead of getting dressed and getting the car with the children to the congregation. Ao invés de se aprontar, arrumar os meninos, ir para a congregação, dirigir. Our world is changing. Nosso mundo está mudando. And I don't think it's changing for the better. E eu não acho que está mudando para melhor. But somebody has got to do something to use the changing of the world as an opportunity to do God's will, even if the pastors and the leaders and the officials of the church or the synagogue don't do it. Mas alguém tem que saber usar essa oportunidade, essa situação do mundo, para fazer e implantar a vontade de Deus, ainda que a sua igreja, a sua sinagoga não o permita. Just before the corona started, Antes do corona começar, I passed all the authority eu atravessei todas as autoridades over Nativia do Netívia to men, young men, para os jovens, who all of them were born in our congregation because I, discipled their parents. esses jovens que nasceram na nossa congregação, porque os pais eram meus discípulos. And they're doing a fantastic job. Passei a liderança toda para eles e eles estão fazendo uma obra fantástica. Much better than me. Muito melhor do que eu. In the first place, they all have 2 eyes. Porque, em primeiro lugar, todos eles têm 2 olhos, né? So they're much better than me already. Então eles from birth. já são melhores do que eu por aí. Yeah. And I praise God for this. E eu louvo a Deus por isso. That these young men Que esses jovens have a different approach to some of the things that I do. têm um approach diferente para as coisas do que eu tenho. I'm a better teacher, but they're better pastors. Eu sou um professor melhor do que eles, mas eles são pastores melhores do que eu. And they're bringing young families to the faith. E eles estão trazendo children. famílias novas com filhos. And they're concentrating on the children. E eles concentram nos filhos. And they're having a new group of munchkins now. E eles estão tendo um novo grupo lá de jovens, de munchkins. It's wonderful É maravilhoso that they can think outside the box. que eles podem pensar fora da caixa. That they told me, Joe, Eles me falaram, Joe, you gave us the authority, let us do the work of the Lord, don't mix. se você nos deu autoridade, deixe-nos fazer a obra de Deus, não interfira. I danced the horror E aí eu começo a dançar, because I love it. porque eu amo isso. Because I know Porque eu God sei loves people that think outside the box. que eu sei que Deus ama quem pensa fora da caixa. He loves Ele ama King David, o rei Davi, who was thinking outside the box. que pensava fora da caixa. He never thought inside the box. Ele nunca pensou dentro da caixa. And God overlooked some of his mistakes E Deus até and continued to bless him in spite of his sins E Deus because he continuou repented. abençoando apesar dos seus pecados, porque ele se arrependia. Yes, it's time for us to understand É tempo para nós entendermos what Bob Dylan said a long, long time ago, many years o ago, que o Bob Dylan falou há muitos anos, in the 70s. nos anos 70. The world is changing. O mundo está mudando. And we better learn how to swim E é melhor você aprender a nadar rápido.
and the church and the synagogue and E a the igreja, messianic e a congregation better sinagoga, learn e as sinagogas messiânicas, sinagogas that messiânicas, tem que aprender. if we don't learn how to swim, Se você não aprender como nadar, we'll sink like a stone. você vai afundar como uma pedra. Now I want to end with a Eu quero terminar old joke com uma piada muito antiga that fits into this lesson. que se encaixa aqui nesse ensinamento. A mother and son were taking a tour around San Diego, Florida. No, Não, California. Califórnia. Uma mãe com o seu filho estavam viajando perto de San Diego, na Califórnia. And they were taking this tour around some of the little islands and coast of California. E eles estavam fazendo aqui aquele percurso pela costa da Califórnia, The boat had trouble pelo mar. Aí And o bote, and o barco it teve um sunk. problema e afundou o barco. and the mother and the son were swimming E a mãe e o filho estavam nadando. and their forces were getting lower. The strength was getting lower and lower. E eles estavam ficando mais fracos, a força estava acabando. And the boy lifts up his head and says, "Mom, I see land." Aí o filho levanta a cabeça e diz: "Mamãe, eu estou vendo terra." She says, "Shut up and keep on swimming." E ela falou: "Cala a boca e continua nadando." Yeah. Because that's the only choice we have. Porque é a única escolha que nós temos. Complaining about Reclamar, the leadership, about the congregation. ficar reclamando sobre a sua congregação, sobre a sua liderança. There is no perfect congregation. Não existe congregação perfeita. Neither I nor any other leader that I know around the world is perfect. Nem eu sou perfeito e não conheço nenhum líder ao redor do mundo que seja And we perfeito. all Todos nós depend on God's grace. dependemos da graça de Deus. Therefore, let us shut up, stop complaining, Por isso, vamos parar and de keep on reclamar swimming. e vamos continuar nadando. God bless you. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Yeshua. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.